Olá pessoal, Eduardo do site meuprojetorestaurante.com. Quero falar para vocês sobre como medir a satisfação do cliente por meio de um formulário com indicadores de qualidade. É o famoso feedback dos clientes, que é necessário para qualquer negócio. Muitos empreendedores sabem que medir a satisfação do cliente é fundamental para saber onde é necessário melhorar ou manter a qualidade. Então, o conhecimento dessa satisfação dos clientes também vai servir para fidelizá-los. É o seguinte, todos nós sabemos que o mercado de bares e restaurantes está cada vez mais competitivo, principalmente devido ao alto número de pessoas que estão investindo nesse ramo. Isso porque algumas ficaram desempregadas, muitas usam suas rescisões de contrato de trabalho para serem donos do próprio negócio, fazem esse investimento. Aliás, um alerta que é você que pretende entrar nesse ramo, tá? Só abrindo um parênteses, é muito importante você conhecer o mercado começando pelo plano de negócio. Inclusive eu tenho um vídeo e um curso que eu falo especificamente sobre plano de negócios. Não entre nesse ramo sem conhecer o mercado e sem elaborar um planejamento, principalmente o financeiro, e o plano de negócio vai te ajudar a isso. Bom, mas voltando ao assunto, essa alta competitividade e abertura cada vez mais de novos negócios nesse ramo exige do empresário produtos e serviços de alta qualidade que estejam ajustados com essas necessidades e desejos desses clientes. Eu sei que não parece nada original, mas é a pura verdade. É preciso sim conhecer os desejos e necessidades dos clientes e usar indicadores que mostrem isso, né, para agradar esses clientes. Então, esses indicadores eles devem identificar percepção de qualidade e preço para os consumidores, né? Dentro desse contexto, eu quero mostrar um exemplo prático e um método eficiente para você elaborar um formulário digital para avaliar o grau de satisfação da sua clientela e analisar os dados obtidos de forma bem simples. Dados sem análise não têm utilidade nenhuma. A gente vê muito isso por aí. Principalmente dos novos empreendedores, eles estão cheios aí de aplicativos, né, de planilhas, software, mas muitas vezes eles não sabem como utilizar essas informações para melhorar o seu negócio. Muitos não sabem sequer interpretar os dados que esses produtos digitais fornecem. Nós do meu projeto restaurante, por exemplo, né, a gente oferece também planilhas digitais no nosso site. E eu me preocupo particularmente muito com isso. Não só em fornecer ferramentas digitais para a gestão do negócio, mas também em facilitar a interpretação dos resultados obtidos. E como que eu faço isso, por exemplo? Todas as planilhas elas mostram relatórios automatizados ao final. E além disso, a gente tira dúvida também por chat, e-mail, WhatsApp dos clientes que adquirem as nossas planilhas e produtos digitais. Mas vamos ao que interessa aqui. Voltando ao formulário, para medir o grau de satisfação do cliente, tá? Nesse formulário nós vamos utilizar alguns indicadores simples para mostrar aqueles que necessitam de uma atenção especial, para serem melhorados pelo empreendedor e também aqueles que o cliente mais valoriza no seu bar ou restaurante. Lembrando que quanto maior o número de clientes que responderam o formulário, o questionário, maior a confiança da pesquisa, né? Isso é claro que é estatística. Os indicadores que a gente vai usar para medir esse grau de satisfação do cliente e apontar o que tem que ser melhorado vão ser os seguintes. Cardápio é o primeiro deles. E segundo, o ambiente físico. Terceiro, o preço. E quarto, não podia ficar de fora, o atendimento. Você pode perguntar o seguinte, Eduardo, mas como é que você escolheu esses 4 indicadores? Por que esses 4? Bom, primeiro eu me baseei na minha experiência, que fui dono de restaurante durante 9 anos e meio. E além disso, em dados de pesquisas científicas, que ouviram quais os atributos que os clientes consideram mais importantes na hora de escolher um restaurante onde vão fazer a refeição. E certamente você aí também há de convir que esses indicadores que estão aqui ao lado são considerados até mesmo por você quando você vai escolher um restaurante para
fazer a refeição sua com a sua família, não é verdade? Sempre serão observados para dizer se o restaurante é bom ou ruim esses indicadores: cardápio, o ambiente físico, o preço e o atendimento. Ou seja, esses são 4 atributos que são considerados pela maioria dos clientes, ok? Então, desses 4 indicadores, nós vamos destrinchar 3. 3 serão desmembrados em alguns critérios. E o primeiro indicador vai ser o cardápio. Como que a gente vai fazer? A gente vai desmembrar o cardápio em apresentação, quantidade, variedade e qualidade. Além do cardápio, o outro indicador que a gente vai desmembrar também vai ser o ambiente físico. Ele vai ser desmembrado em decoração, conforto, limpeza, higiene e iluminação. Aí tem um outro terceiro que a gente também vai desmembrar, que seria o atendimento. Nós vamos desmembrar ele nos seguintes critérios: apresentação dos atendentes, tempo de espera, cortesia e atenção. Agora vamos ao que interessa. Vamos mostrar o formulário e entender essa metodologia, e aí vai ficar mais fácil de você compreender quando a gente estiver elaborando esse formulário, né? Vamos entender como isso vai funcionar então na prática. Pessoal, só entrar no Google e digitar Google Forms. Você vai entrar aqui, ó, no Google Forms. É bem simples utilizar essa plataforma. Você vem aqui no mais e começa o formulário. O título do formulário, por exemplo, avaliação do grau de satisfação. Aqui você pode colocar uma descrição para o seu cliente, por exemplo: para nós, a sua opinião é muito importante, sei lá, para buscarmos a melhoria contínua do nosso cardápio e serviços, por exemplo. E aqui, ó, vou fazer só um, porque é bem simples. Você vai colocar as questões que você quer avaliar. Então, primeiro, nós vamos começar pelo cardápio. Então, no cardápio, a gente vai avaliar apresentação, quantidade, variedade e qualidade. Então, a primeira vai ser em relação à apresentação. Então, a primeira pergunta em relação ao cardápio seria: como você, por exemplo, considera a apresentação do nosso cardápio? E aqui você coloca as opções, ó. Ruim, adiciona uma nova, razoável ou ótima. Embaixo eu gosto sempre de deixar um campo para a pessoa colocar a observação, se ela quer fazer alguma observação sobre o questionário. Aí como que eu faço isso? Eu venho aqui, adiciono pergunta, eu quero apenas uma resposta curta. Eu coloco aqui, ó, observações, por exemplo, para a pessoa colocar alguma observação caso ela queira. E aí eu vou fazendo as demais questões da seguinte forma: eu acho mais fácil a gente duplicar e mudar só a pergunta. Duplico, ela vai para baixo, de observações. Então, apresentação, os itens do cardápio seria apresentação, quantidade, variedade e qualidade. Então aqui a gente vai agora para variedade. Como você considera a variedade do nosso cardápio? Ruim, razoável, boa, ótima, são as mesmas. Eu duplico também a observação e coloco embaixo, ó. E aí sim eu vou fazendo as demais perguntas. Para cada indicador, conforme eu disse, eu faço o questionário. Eu já vou pegar um que eu tenho pronto aqui para facilitar, para o vídeo não demorar muito. Então, pessoal, está feito o formulário, ó. A apresentação do cardápio, a gente avaliou a quantidade de comida, a variedade do cardápio, a qualidade da comida em relação à apresentação e sabor, os preços, aqueles indicadores que a gente colocou lá, que a gente vai avaliar para saber como os clientes estão vendo o nosso negócio. Formulário pronto de forma bem simples, ó. Vou enxergar ele aqui da forma que o cliente vai visualizar, ó. E vai ficar assim. É bem simples fazer isso aqui no Google Forms, tem vários vídeos aí que ensinam. Tá aqui o formulário. Feito isso,
Suponhamos que você tenha enviado então esse formulário para os seus clientes, para o banco de dados de clientes que você tem no seu restaurante. E eles vão responder via WhatsApp, via e-mail, pode enviar pelas redes sociais. Para enviar por e-mail, por exemplo, basta vir aqui, ó, enviar para, e você adiciona os e-mails. Tem a opção aqui compartilhar pelo Facebook também e o Twitter, ou aqui você pega o link. Você pode abreviar o URL e mandar para os seus clientes o link para eles preencherem o formulário. Fato é que depois de todas as respostas, ou quando você quiser verificar e já tiver um número de respostas que representem, né, os seus clientes, um número bom de respostas, é só você vir aqui, ó, nas respostas, que ele vai te mostrar o gráfico de como foi a avaliação. Olha só que legal essa ferramenta. Então ela já te mostra o gráfico em relação a cada indicador que você escolheu, a apresentação do cardápio, a porcentagem que escolheu, ruim, razoável, bom, ótimo, tá certo? Perfeito, Eduardo. E agora, o que eu faço com essas respostas? O que eu faço com esse resultado aqui? Isso é que é o mais importante de tudo, né? Você não só ter os dados, mas você saber utilizá-los. Então, o que vai acontecer aqui? Primeiro, você vai começar pelo seguinte, tá? Vamos pegar aqueles indicadores que foram pior avaliados pelos clientes. Por quê? Porque eles é que eu preciso melhorar. E como que eu vou fazer isso? Então vou ver aqui em cada pergunta, cada indicador que foi feito o questionamento, quais são aqueles que tiveram pior resultado, que tiveram mais votos ruim e razoável. Então eu posso ver visualmente aqui no gráfico, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o que você achou da apresentação do nosso cardápio? Ruim, 50%, razoável, 10%. Então aqui foi 60%. Quantidade da comida? Ruim, 10%. Aqui 30% somando os dois. 10% ruim mais 20% razoável. E assim eu faço para todos os outros e vejo aqueles que tiveram pior desempenho. Essa seria uma avaliação visual. Agora eu vou mostrar um negócio aqui bem legal para vocês, que fica mais fácil você fazer essa avaliação. De repente você vai colocar aí 15, 20 perguntas para você ficar olhando aqui, observando aqui, tirar aqueles que tiveram pior resultado. Pode ficar meio complicado de você ter essa definição no visual aqui, né? Você está vendo que fica meio complicado. Então o que a gente vai fazer para facilitar a interpretação? Eu venho aqui, ó, nesse maisinho aqui, e ele vai me gerar uma planilha. Tá aqui a planilha com as respostas. Tá? Nós vamos jogar isso aqui para o Excel e eu vou mostrar como que você vai fazer para interpretar esses dados e para tabular esses dados de forma mais fácil. Você vem em ficheiro, transferir como, Microsoft Excel. O arquivo está salvo aqui embaixo, ó. Vamos abrir o arquivo. A gente formata as colunas para enxergar melhor as respostas. Esses comentários aqui na planilha, eles vão aparecer tanto aqui quanto aqui também, ó. Se tiver algum comentário, eles vão aparecer aqui listados embaixo das respostas também, para você ver a opinião dos clientes, por que eles acharam ruim às vezes, por que é excelente, o que precisa ser melhorado. Isso também vai aparecer aqui, que também é importante, obviamente, você considerar, né, avaliar aí o que deve ser melhorado ou não, de acordo com essas colocações dos clientes, essas sugestões. E aqui, ó, a gente vai apagar essas colunas comentários para ficar visualmente melhor para a gente trabalhar. Então aqui ficou apenas as perguntas para a gente avaliar. O que eu quero aqui? Eu quero aqueles indicadores que tiveram pior desempenho, para eu poder trabalhar em cima deles para melhorar. Então meus clientes estão falando para mim o que está pior dentro do meu negócio, eu preciso melhorá-los. Mas vamos achar primeiro aqui quais são esses indicadores que eles consideraram ruins e razoáveis, né? Aqueles que tiveram pior desempenho. Como que a gente vai fazer isso? Você vem ao final aqui da planilha, né, depois da última linha de cada pergunta, e vai usar a seguinte fórmula, bem simples. Igual, conte-se. Qual o intervalo que eu quero que conte? Nesse caso aqui, eu quero daqui até, e você vai selecionar. Obviamente que aqui só tem 10 respostas, pode ter até 100, 200, 300 respostas. Você seleciona a coluna que você quer fazer a contagem, a coluna toda, né? Por exemplo, se fossem 100
100 pessoas responderam, então eu teria uma lista aqui de 100 respostas. Era só você selecionar aqui, por exemplo, ó, da primeira até, se fosse, por exemplo, 100, da primeira até 100. No nosso caso, é só até 11. O intervalo, e qual critério que eu quero? Eu quero aqueles que consideraram ruim. Entre aspas, ele já vai fazer a contagem para mim. E eu quero também aqueles que consideraram, aqui é B2, ó, eu quero aqueles que consideraram razoável também. Eu quero que faça essa contagem. Então, ao todo, quantos clientes consideraram ruim e razoável? É só somar. Ao todo foram 6. E para os demais? Para os demais é só eu estender a fórmula, ela já vai fazer para mim automática. Ruim e razoável. Aqui é uma fórmula também bastante simples de você descobrir quais itens estão pior. Também vou fazer a soma para todos. Nesse caso aqui, ó, a apresentação do cardápio teve o pior desempenho entre os indicadores, 6. Depois seria o que? A quantidade de comida servida, que teve nota 3, entre ruim e razoável. Tenho também, ó, ambiente do salão, 3. Atendimento. Em relação ao atendimento, a apresentação dos atendentes teve nota 3 também. O que eu posso fazer? Então, eu venho aqui e seleciono. Eu vou marcar aqueles que tiveram o desempenho mais baixo, para eu saber quais são esses indicadores que eu preciso melhorar. Nesse caso, eu fiquei com esses 3 indicadores. Então, o que eu preciso melhorar no meu negócio que os clientes consideraram, pela avaliação que foi feita, os clientes consideraram que não está tão de acordo com o que eles esperam, com as expectativas deles. Então, em primeiro lugar, a apresentação do cardápio, eu precisaria ter uma atenção especial, porque foi o indicador que teve pior desempenho. E depois, a quantidade de comida servida. Em relação ao ambiente, o conforto, ver o que eu posso melhorar em relação ao conforto. E em relação também no atendimento, a apresentação dos atendentes. Pode estar relacionado ao uniforme, por exemplo. Então, dessa forma aqui, fica simples você fazer essa avaliação, mesmo que você tenha feito um questionário aí com centenas de pessoas respondendo, fica bem simples. Você vai no final de cada item, coloca essa fórmula, insere essa fórmula e rapidamente você consegue ver aqueles indicadores de pior desempenho para atuar sobre eles para melhorar o seu negócio. Espero que eu tenha contribuído. Um abraço e até mais.